Agora a gente fala sobre economia aqui no Integração Regional e nós temos a participação semanal do economista e professor universitário Paulo Afonso. Hoje o assunto é a fome gerada pelas guerras e também pela pandemia. Você confere agora comigo. Olá pessoal, tudo bem? Você tem um assunto que eu acredito que precisa ser muito discutido, né, muito debatido, é a questão da fome, né, a questão da fome tanto no Brasil como a questão da fome no mundo, né. E no caso do Brasil, o quadro de insegurança alimentar, né, que é considerado grave, né, por alguns especialistas no assunto, ele pode piorar ainda mais com a questão da guerra na Ucrânia. Né? Por quê? Porque esse conflito está causando uma alta no preço das commodities, por exemplo, o petróleo, né? Dos fertilizantes, que é uma matéria-prima básica, né, para a produção de alimentos, é um insumo básico, né, é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, e produtos agrícolas, né, como a soja, o milho, o trigo. Né? Então, só que o problema da fome no Brasil, ele não é porque falta alimentos, né? Não falta alimentos no Brasil. Né? Existe um indicador da FAO que diz que uma pessoa precisa de 250 quilos de alimentos ano para sobreviver. No Brasil, esse número é de 1.000 quilos. Né? Como é que a gente calcula isso? A gente divide a produção de grãos, né, de um país pelo número de habitantes. Se o resultado ficar abaixo de 250 quilos pessoa ano, isso significa que o país ele tem insegurança alimentar. Né? E países nessa situação, obrigatoriamente, eles importam alimentos. Né? E são muitos importadores de alimentos vegetais e animais, né, em todos os continentes. Né? O crescimento da população, né, da classe média e da renda, sobretudo nos países asiáticos, amplia, né, anualmente a demanda por alimentos diversificados e de qualidade, né, como as proteínas de origem animal. Então, no caso do Brasil, o problema aqui não é que falta alimentos, o problema aqui é que falta renda. Né? Hoje você entra num supermercado e você não vê prateleiras vazias. Não está faltando arroz, não está faltando feijão, não está faltando produtos básicos. Né? Os alimentos existem. O problema é que está tudo muito caro. Né? Então a questão é que o salário não acompanha. Né? Aliás, talvez você não saiba, mas o Brasil nos anos 70 dependia de doações de organismos internacionais para nutrir adequadamente toda a população. Né? Hoje o país produz comida suficiente para 1,6 bilhão de pessoas. Né? Lembrando que nós, brasileiros, né, somos 210 milhões. Então temos aí um excedente de aproximadamente 1,4 bilhão de pessoas. Né? O problema é que, sendo uma commodity, né, o preço é formado no mercado internacional. E o prolongamento da guerra entre Ucrânia e Rússia, ele pode impedir o plantio de novas áreas, né, ou a distribuição, e isso pode levar aí aos os demais países produtores a estocarem alimentos, restringindo as exportações. E aí nós temos uma inflação ainda maior nos alimentos, né, porque existe uma procura por alimentos com uma oferta mais restrita. Né. Hoje, a dinâmica do mercado diz que é mais vantajoso exportar. Né? Então o país ele tem condições de oferta instaladas, mas ele não consegue abastecer a sua população. E se você observar, a inflação de alimentos ela está muito maior que a inflação geral, né? Que é aquela inflação de 10 ponto alguma coisa divulgada pelo governo. No caso do trigo, que explodiu de preço, o Brasil ele compra trigo da Argentina, né? Que não tem nada a ver com esse conflito. Mas o efeito do conflito acaba contaminando todos os países. Em 2020, a pandemia provocou o aumento aí da insegurança alimentar, né, com a alta do preço de preços, né, e milhões de brasileiros perdendo renda, né, perdendo emprego. Então, a guerra intensificou o problema, né, com a subida das commodities e do preço dos fertilizantes. Né, e o Brasil vive hoje aí um cenário de inflação, juros e desemprego aí na casa de 2 dígitos. Né? Então, em 2021, uma pesquisa da Unicef, ela constatou que desde o início da pandemia até maio de 2021, 17% dos brasileiros, né, o que equivale a 27 milhões de pessoas, deixaram de comer em algum momento porque não havia dinheiro. Entre as famílias da classe D e E, o impacto ele foi mais grave, 33%. Ou seja,
a corda ela sempre arrebenta do lado mais fraco. É sempre o menos favorecido que vai pagar mais caro, né? Então o Brasil ele volta ao mapa da fome. E a situação pode se agravar, né, se muitos países começarem a adotar restrições para suas exportações. Então a questão da fome é um assunto que a gente precisa refletir mais, a gente precisa discutir mais. É um negócio que não dá para a gente se conformar, né? Ok, pessoal? Grande abraço, hein?